Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Palavra Consagrada e eu sou o pastor Rocivan Amaral. Hoje vamos falar de um tema tremendo, extraordinário. A Escola da Revolução. Vou repetir, a Escola da Revolução. O nosso texto está em Atos, capítulo 19, de 1 a 12. Vamos ler juntos? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali, com liberdade, falou durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, ele carregava um propósito, como ele fazia em todas as cidades que visitava, no intuito de levar o Evangelho. A intenção de Paulo, ao ir a Éfeso, era implantar mais uma agência do reino de Deus, uma filial da igreja do Deus vivo. Diz a Bíblia que ao chegar ali, ele encontrou alguns discípulos. A Bíblia não relata como eles conheceram a Jesus, porém, pareciam que estavam um pouco perdidos, apesar de seguirem um mestre. Deu a entender que eles não sabiam do poder que eles tinham para influenciar a palavra, ou com a palavra, ali na cidade de Éfeso. Paulo então conversa com eles a respeito da fé, e durante a conversa subiu ao coração de Paulo uma dúvida. E Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A resposta daqueles homens sanou a dúvida do apóstolo. Eles disseram que nem sequer sabiam, nem sequer ouviam falar desse tal Espírito Santo. Prova de que o quanto eles estavam inertes a essa presença gloriosa do Espírito Santo. Então, o que eles precisavam? Entrar em contato com o Espírito Santo, porque ele é a maior herança daqueles que se converteram.
Ele é a pessoa mais importante na vida dos que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles disseram a Paulo que haviam sido batizados no batismo de João. Mas Paulo lhes disse que havia um outro batismo. Eles tinham que conhecer os efeitos colaterais do arrependimento, das bênçãos reservadas àqueles que entregaram suas vidas a Cristo. Então, o batismo de João, segundo Paulo, era importante, mas o batismo do Espírito Santo é, sem dúvida, relevante. Motivo pelo qual Paulo os conduziu à experiência sobrenatural e eles ali receberam o Espírito Santo e receberam o batismo do Espírito Santo quando Paulo lhes impôs as mãos. Diz a Bíblia que eles começaram a falar em línguas e a profetizarem. Quando eu leio esse texto, eu fico me perguntando, o que será que Deus falou através da boca daqueles homens? Que profecias saíram dos lábios daqueles homens? Nós que reconhecemos profecia, nós sabemos que quando Deus fala por meio de uma profecia, Ele sempre mostra o futuro, Ele sempre aponta um destino, ou seja, o Senhor ali lhes apontou, lhes direcionou para um destino. E a partir deste momento, eles começaram a descobrir por que se tornaram discípulos de Jesus. O que aconteceu, meus queridos? Paulo, então, entendeu que a igreja que ele queria fundar ali, que a expansão do reino de Deus que ele veio trazer para Éfeso, começaria por meio daqueles homens que agora sabiam por que se converteram a Cristo. Estava tudo encaixado, estava tudo completinho, agora só faltava cumprir o propósito. Paulo então vai à sinagoga e a Bíblia diz que ele prega lá por 3 meses com total e absoluta liberdade. Diz a Bíblia também que ao pregar na sinagoga, ele pregou tão convincentemente que não tinha dúvida, não havia qualquer receio da veracidade e da verdade do que Paulo estava expondo ali durante aquelas 12 semanas. No entanto, alguns se recusaram a crer, endureceram o coração e começaram a falar mal do caminho, a falar mal da pregação de Paulo para as multidões. Paulo, então, não perde tempo, se afasta dessas pessoas, reserva para si aqueles homens, que segundo a Bíblia eram quase 12, mais os seus auxiliares, e os leva para um treinamento pessoal, um treinamento reservado, um treinamento separado. Eu quero dizer para você agora sobre algo que é muito dito no mundo empresarial e que Paulo ali se utilizou desse recurso, e é o foco. Paulo teve foco naquele momento, ele teve uma direção de se manter no propósito. Por que que Paulo fez isso? Porque ele entrou ali em Éfeso na intenção de implantar uma igreja. E quando ele viu que alguns estavam criticando a sua mensagem, criticando a sua missão e com certeza iriam atrapalhar, porque era de costume eles semearem palavras contrárias entre a multidão para bloquear o avanço das pessoas que pregavam, Paulo logo então se afasta, reserva para si aqueles quase 12 homens e mais os seus auxiliares e se mantém no foco. Por quê? Porque o foco era implantar uma igreja ali em Éfeso. Ou seja, nós nunca alcançaremos o nosso objetivo, nós nunca alcançaremos o nosso destino, nunca viveremos promessas se não estivermos focados naquilo que Deus nos disse. Eu quero compartilhar com você um texto que Paulo escreveu a Timóteo, quando mandou a ele a sua carta. Olha o que diz o texto: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução.
segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. O que Paulo estava dizendo aqui para Timóteo? Que ele deveria lutar por aquilo que Deus disse para ele, que ele deveria se manter focado no que Deus havia revelado sobre ele. Então, quando Deus falou, quando o Espírito desceu sobre aqueles homens, Paulo se manteve neste foco e por isso o chamou para um treinamento pessoal. Eu e você temos que fazer a mesma coisa. Devemos lutar e caminhar em cima daquilo que Deus tem nos dito a nosso respeito. E eu te pergunto, o que Deus tem falado sobre você e sobre o seu destino? Então, o nobre apóstolo transferiu o lugar das suas pregações. Da sinagoga, ele passou a se reunir numa sala alugada em uma escola, a de Tirano, ou chamados ginásios, palestras, arenas. Essas escolas gregas tinham as suas salas estruturadas para treinar atletas olímpicos e dar-lhes nessas salas educação. Educação mental, educação musical e educação cultural, mediante leitura e gramática. E Paulo, então, reserva uma sala para ele nessa escola. E diariamente ele passou a ensinar aqueles homens, precisamente a partir das 11 da manhã até as 4 da tarde. Paulo estava ali, ficava ali com aqueles homens, treinando aquelas pessoas. Porém agora, de portas fechadas. Eram só aqueles quase 12 homens e mais os seus auxiliares. E isso durou 2 anos. Por 2 anos, Paulo se reuniu ali, naquela sala, de 11 da manhã às 4 da tarde, treinando aquelas pessoas, treinando aqueles discípulos, treinando aqueles homens. Aquele ambiente olímpico, inspirou Paulo a comparar o desenvolvimento da fé com um treino atlético. Em 2 Timóteo 2,5, ele mencionou sobre isso. Escute: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir conforme as regras. Então Paulo isola, separa, reserva aqueles homens para lhes ensinar as regras de um ministério eficaz, poderoso e que produza resultados eternos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo também fez menção do treinamento atlético para as conquistas das coisas de Deus. Escute, olha que coisa linda. Vocês não sabem de que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio, diz Paulo. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos, diz Paulo, para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem sem alvo, ou não corro como quem corre sem alvo, melhor dizendo, e não luto como quem esmurra no ar. Paulo percebeu que se ele permanecesse na sinagoga, pregando para opositores, ele ia lutar em vão, ia dar esmurro no ar. Então ele separa aqueles homens para lhes treinar a fim de alcançar o propósito que o Senhor tinha para Éfeso e que partiria por meio daquelas pessoas, daqueles quase 12 homens. Então Paulo, ele faz isso para alcançar aquilo que Deus falou para ele e para aqueles homens. Queridos, antigamente a Bíblia diz que, aliás, a história diz que o treinamento da Grécia era muito rigoroso, O treinamento que os atletas recebiam eram muito rigorosos. Por quê? Porque eles tinham que ganhar um prêmio, Eles tinham como foco, a coroa, certo? Eles tinham que impressionar o mundo, bater recordes, E como hoje, nos Jogos de Olímpia, eram feitos de 4 em 4 anos. Então, eles usavam esse intervalo de anos
para poder treinarem com o foco de alcançarem a vitória, de alcançarem o prêmio, de alcançarem a coroa, né? O alto do pódio, não é verdade? Então Paulo reservou ali aqueles homens e ele levantou uma liderança extraordinária. E o que os treinadores fizeram com os atletas fisicamente, Paulo fez com aqueles homens ministerialmente. E hoje eu gostaria de fazer uma analogia do treinamento olímpico daqueles atletas com o treinamento ministerial, para nós entendermos como podemos revolucionar a nossa comunidade, revolucionar a nossa geração, revolucionar a nossa nação. Beleza? Vamos juntos então aprender como aconteceu isto e como eles conseguiram alcançar esse propósito soberano. Primeiro, os atletas, quando treinavam para as Olimpíadas, eles ficavam completamente nus durante o treino físico. Os atletas ficavam completamente nus durante o treino físico. Enquanto treinavam, eles estavam desprovidos de roupa, de vestimenta. Eles ficavam expostos aos seus companheiros e ao seu treinador. A palavra ginásio, que se deu origem nesta sala de treinamento, ela significa literalmente treinar despido, porque eles assim faziam de fato. Então, quando estamos em treinamento, nós precisamos estar como aqueles homens, completamente nus, não tendo o que esconder. Escute o que eu vou lhe dizer, querido. Precisamos ser cristãos cuja a intimidade não tenha nada, não revele nada que nos envergonhe. Paulo ensinou a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O jovem pastor deveria ter uma vida limpa, e procurar significa evitar, esquivar, fugir, não é verdade? Não envolver-se com nenhum negócio que comprometesse a sua santidade, que comprometesse a sua intimidade, que uma vez exposta não exalasse mau cheiro. Ou seja, a nossa intimidade não pode exalar mau cheiro. E Paulo diz o seguinte para Timóteo: procura apresentar-te a Deus. Observe que o atleta ficava nu para o treinador e para os seus companheiros. Paulo diz: procure apresentar-te a Deus. O que Paulo está dizendo? Que Deus, o nosso treinador, deve ser o motivo da nossa santidade. Se estivermos expostos diante de Deus e assim formos encontrados limpos, não haverá nenhum problema de nos expor para os nossos irmãos, para as demais pessoas. Deus deve ser o motivo da nossa santidade. Amém? Salomão escreveu o seguinte: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Ou seja, o treinamento é o ambiente adequado para resolvermos problemas íntimos. Amém? Segunda característica que acontecia com os atletas, e que é uma analogia do que acontece conosco quando estamos em treinamento, é que os atletas passavam óleo de oliva no corpo nu. A segunda coisa, os atletas passavam óleo de oliva no corpo nu. Uma vez despidos, cada atleta se revestia de óleo no intuito de proteger a pele, porque eles tinham a tarefa de preservar a aparência. Os seus corpos nos jogos eram um grande motivo de admiração, era um atrativo. Essa característica me lembrou da nudez de Adão e Eva. O texto de Gênesis 3 fala
que quando eles pecaram, eles descobriram que estavam nus. Isto é, eles não sabiam. Correto? Então, por que Adão e Eva não sabiam que estavam nus? O que fazia eles não terem a consciência da sua própria nudez? É porque sobre eles estava uma vestimenta de glória. Quando eles pecaram, perderam esta vestimenta, perderam a sua espiritualidade. Por isso que eles fugiram de Deus, ou se esconderam de Deus, quando Deus os chamou no jardim após a queda. O que eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que a nossa espiritualidade é o maior patrimônio que temos. Precisamos estar revestidos do óleo do Espírito Santo para nos proteger. A nossa espiritualidade nos protege. Nos protege. Nós temos que entender e compreender que o evangelho que vivemos, que pregamos e que aceitamos na nossa vida, ele é espiritual. O ministério é espiritual. O reino é espiritual. As lutas que travamos para ver Deus sendo glorificado são lutas espirituais. Não alcançaremos nada se não compreendermos que a nossa luta vem do invisível. Se não formos espirituais, seremos derrotados. Adão perdeu a sua espiritualidade e consigo levou toda a humanidade junto. Amém? Então não perca a sua vida espiritual. Se revista do óleo do Espírito, com a intimidade limpa, com a intimidade pura, com a intimidade santa, com a intimidade aprovada. Se revista do Espírito Santo para se proteger contra todas as contaminações. Uma vez, os irmãos de Coríntios questionaram Paulo que ele não tinha presença de palco. Sabe o que Paulo falou para eles? Que ele não trabalhava para impressionar ninguém, porque as suas lutas eram espirituais, as suas armas eram espirituais. Então, a nossa vida começa no espiritual. Amém? Terceiro lugar, terceira característica que aconteceu com aqueles atletas e que acontece com aqueles que estão em treinamento em Deus para revolucionar a sua geração. Os atletas passavam areia fina sobre o óleo no corpo nu. Então eles ficavam nus perante o treinador, perante os companheiros, se revestiam de óleo e sobre o óleo tinha uma areia fina. Por que eles faziam isso? Os atletas cobriam o corpo com a areia fina porque a combinação dos dois regulava a temperatura do corpo e não deixava o sol queimar a pele. Ou seja, promovia um equilíbrio. Essa é uma virtude que tem faltado em nossos dias. Tem faltado nas pessoas de um modo geral. Equilíbrio. Apesar de sermos e de estarmos cheios do Espírito Santo, apesar de buscarmos estar revertidos do Espírito Santo, nós precisamos de equilíbrio. Paulo disse a Timóteo, escute, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Como igreja, nós temos o poder. O poder de Deus está em nós quando nós estamos cheios do Espírito Santo. O poder de Deus está em nós quando buscamos estar revestidos do Espírito Santo. O Senhor nos deu autoridade sobre todo o poder do mal. Lucas 10:19 diz, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, o poder de Deus está a nosso favor. E o amor também, né? O texto diz, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor. O amor também está em nós quando
aceitamos a Cristo. Amém? A Bíblia diz que quando nos tornamos morada do Espírito Santo, ao aceitar Jesus, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Por isso nós temos tanto amor pela causa do Senhor. Queremos ver o reino de Deus, queremos ver o Evangelho nos segmentos da sociedade, provocando mudanças, provocando transformações, mas não faremos isso agindo como extremos. A história está aí para poder provar e constatar o que eu estou falando. Para podermos influenciar a sociedade com o poder e com o amor de Deus, precisamos de equilíbrio. Amém? Poder, amor, equilíbrio. E o que é esse equilíbrio, pastor? É dosar a mensagem para que as pessoas possam digerir. Amados, medos, dúvidas, questionamentos, inseguranças, aversões, ceticismos, perseguições ao Evangelho, são reações naturais de uma sociedade sem Deus. Então nós temos que dar tempo às pessoas para que elas possam digerir a nossa mensagem, digerir a nossa pregação. Ao tentarmos revolucionar a sociedade, nós temos que esperar o processo. Olha o que Paulo diz também a Timóteo: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade. Está aqui. E escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então nós precisamos de equilíbrio para podermos expandir o reino de Deus. Temos o poder, temos o Espírito Santo, mas precisamos do equilíbrio para transmitir esse poder e para pregar esse Evangelho. Quarto lugar, os atletas apanhavam dos seus treinadores com bastão, caso errassem os exercícios. Ficavam nus, se revestiam de óleo, se revestiam de areia e começava o treino. Quando eles erravam, eles apanhavam dos seus treinadores. Amados, vivemos uma geração de líderes de ferro, com extrema dificuldade de reconhecer erros. É difícil hoje. Líderes que se sentem ameaçados quando são questionados. Infelizmente, hoje essa é a realidade. Mas Deus, o nosso treinador, sempre vai usar a vara de correção. Deus corrige. Amém? A Bíblia diz que Ele faz isso porque Ele nos ama. Então, porque Ele nos ama, Ele sempre vai corrigir e repreender. Então, nós que somos pastores, que somos líderes, nós temos que reconhecer quando nos empolgamos e profetizamos o que Deus não mandou profetizar. Temos que reconhecer quando uma ideia nossa não funcionou. E nós alegamos publicamente que foi uma revelação divina, mas não deu certo. Então nós temos que reconhecer que erramos, que falamos por nós mesmos e não por Deus. Temos que reconhecer também quando fomos duros em algumas situações, quando deveríamos ser mais maleáveis ou vice-versa. Temos que ter a humildade de pedir perdão quando ferimos até sem intenção, ou quando instruímos alguém de forma equivocada. Temos que reconhecer. Nós temos que ser humildes, porque se isso não acontecer, o Senhor vai nos corrigir. O Senhor vai nos ensinar a sermos mais humildes. Amém? A sermos mais humildes. Nós carecemos de amar mais e nos ofender menos, porque quanto mais nós nos ofendemos, demonstra quanto mais temos o ego aguçado. Infelizmente, essa é a realidade. A unção que temos não nos deixa imune de tropeços, de erros e de falhas. Temos que entender isso.
Salomão disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Se nos faltar humildade, Deus vai nos corrigir. Amém? Vai usar a vara. Por outro lado, precisamos estar inteiramente dispostos quando Deus nos pedir mais. Por que os atletas apanhavam quando erravam? Porque eles tinham que ser mais intensos e atenciosos. Então, nós temos que estar dispostos a dar mais quando Deus pedir mais. Quando Deus pedir mais oração, mais jejum, mais leitura da palavra, mais fervor, mais organização, mais unidade, nós temos que acatar para podermos superar os nossos limites, até porque os limites foram feitos para serem superados. Então vai ter momentos em que Deus vai dizer assim: a sua oração não está sendo suficiente. A unidade tem que apertar mais, tem que ser mais organizado, tem que ler mais a Bíblia, tem que jejuar mais. Então Deus vai nos corrigir para que possamos nos doar mais e sermos mais atenciosos. Amém? Então Deus vai usar a vara para que possamos superar os nossos limites e as nossas barreiras. Tá bom? Concluindo, como resultado desse treinamento de Paulo com esses homens, a Bíblia diz que não só Éfeso, mas toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor a partir daquela sala. Então, quando ficarmos nus diante de Deus e fazer com que a nossa intimidade não cheire mal, quando buscarmos sermos aprovados diante de Deus, quando buscarmos sermos revestidos do Espírito Santo, investindo e cuidando da nossa vida espiritual, quando buscarmos equilíbrio na pregação do Evangelho, na execução do nosso chamado, e quando nos submetermos à correção de Deus, o que vai sair de nós para a sociedade, para a comunidade e para as nações, vai causar um poderoso impacto, vai ser grande, vai expandir, porque estaremos aprovados para cumprir o chamado de Deus. E olha, ali em Éfeso aconteceu algo extraordinário. A igreja conseguiu derrubar um principado, o de Artemis ou Diana. Esse principado cedeu ao poder de Deus. E sabe o que aconteceu, meus amados? O texto diz, lá em Atos 19, depois você continua lendo. As pessoas iam nas praças queimar os seus livros de ocultismo e confessar os seus pecados, porque Éfeso foi visitada pela presença e pela glória de Deus. Que maravilha! O que aconteceu em Éfeso está muito relacionado ao que está escrito em 1 Coríntios 14, 25, que diz assim: e os segredos dos corações serão expostos, assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre nós. Isto é uma revolução. A minha oração hoje é que eu e você entremos na escola da revolução para vermos Deus verdadeiramente entre nós. Principados vão cair, pessoas vão confessar seus pecados, tudo que é falso vai ser revelado e o poder de Deus vai ser exaltado e o nome dele vai ser glorificado. Então, repito, que eu e você nos submetamos à escola da revolução para vermos Deus verdadeiramente entre nós.
Que Ele te abençoe ricamente. E se esse vídeo tocou no seu coração, se esse vídeo mexeu com você, não esqueça de dar um like para que a nossa mensagem possa chegar a mais pessoas, a compartilhar esse vídeo, para que também essa mensagem chegue a mais pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.